Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do PGCast, o seu programa semanal que a gente tem a oportunidade de dar voz àquelas pessoas que fazem o cenário amazonense de esporte eletrônico acontecer. Hoje temos eles de volta aqui, mais uma vez, depois de 2 edições. Na verdade, uma, né? Que uma te salvaram, basicamente. Ah, não, né? Naquele ia vir que teve um apagão. Então 2 que tu tá de fora. Isso. Peça desculpa ao povo. É isso aí, perdão. E quem ficou feliz com a minha ausência pode ficar triste de novo. E é isso. Então é isso, Carazinho tá de volta aqui para agregar mais no nosso papo com o convidado de hoje, que você já sabe quem é, a gente vai já falar dele, mas antes de falar do convidado, bora de falar quem ajuda o Play Games, o PGCast, né? Eu ia falar Play Games Cast, mudar o nome do programa. O PGCast a acontecer. Foi o primeiro da Faculdade Ciesa. O que você tem a falar, Carazinho? Mas a que tá mais investindo no ramo da tecnologia atualmente aqui, né? Salas totalmente tecnológicas e salas em formato de auditório. Pô, mano. Porque Manaus é uma terra de baixinhos, né? Aí você aí, pô, vai sentar lá atrás, já não consegue ver o quadro, quadros que são digitais. Sim. Que, ó... Formato de auditório, você sentou lá atrás, você tá na vantagem. Inclusive, igual um cinema. O pessoal normalmente gosta de sentar lá atrás na aula pra ficar usando celular, ficar... mas aí o professor vai ver que tu tá mexendo no celular. Porque... E é engraçado porque eu tava até vendo uns filmes esses dias, né, séries, e a gente vê muito essa sala de auditório pra fora, né? Pra fora. Estados Unidos tem muito, né? Faculdades, universidades, a gente não tinha. A gente não tinha, agora tem. Agora tem. Faculdade Ciesa... Especializado no quê? Cursos de... Tecnologia, sempre. A gente, inclusive, recebeu, né, a Janaína Souza para falar um pouquinho sobre inteligência artificial. Foi a edição... Inteligência Artificial. Foi a edição número 11. Exatamente, para não me deixar esquecer. Então, Faculdade César, inclusive, pô, eu vou só dar um adendo final. A gente recebeu uns vídeos essa semana de salas lá que vão ser usados para algumas coisinhas da Play Games, os eventos aí, em breve. E, cara, só sala top. Top de nível. Então, Faculdade César. E para complementar as nossas parcerias, quem, Crazinho? Não pode deixar de esquecer, né? Ratoritech, um hub que é especializado, cara, em fazer cursos profissionalizantes na área de empresarial e também na área de marketing, ou seja, vai ajudar você a aprimorar a sua empresa e também na produção de podcasts. Não só podcasts, bate-papos, né? A gente viu que tá com uma nova sala, né, inaugurada aí. Também, né? Pois é. Então, pô, Ratoritech especializadíssima nessa área. Nosso produtor aqui, a voz de Deus. Vocês não vão ouvir ele, provavelmente, mas ele é quem nos guia aqui, né? Então, só elogios a essa galera. E agora sim, vamos pra ponta a gente tem que ir. Falar dele. Deixa eu pegar minha colinha, que é pra não ler o nome errado, não ter risco de erro. Leonardo Carvalho, conhecido como Lix, ele que é jogador de League of Legends, que se destacou no cenário competitivo brasileiro. E aí a gente vai falar um pouco sobre ele hoje. Apresente-se melhor pra galera, Lix. Aqui, ó, brilha. Opa, galera, tudo certo? Vim aqui bater um papo com a galera do PGCast, né? Sou o Leonardo Lix, já tive uma breve apresentação. Tô muito ansioso para bater um papo com vocês, compartilhar um pouco mais da minha história e sobre o que eu ando fazendo atualmente, né? Que eu acho que não ficou muito claro dentro do cenário, né? Porque eu dei uma sumida assim por um tempo e voltei agora com outros objetivos. Não fica nervoso não, que hoje é papo tranquilo. Então vamos lá, Alix, pra gente começar e até a gente entender um pouco mais de como é que foi essa tua trajetória. Quando que tu começou realmente no jogo? Então, eu comecei no LoL bem cedinho assim, né? Eu brinco que eu tenho mais tempo depois de jogar LoL do que antes de jogar LoL. Eu comecei a jogar LoL com 7 anos, né? Lá pra 2013, o final de 2013. Por conta do meu irmão, né? Vi ele jogando, fiquei aquela parada de irmão, quero aprender a jogar também, né? Não vou, falei pra mamãe lá, fiquei enchendo o saco, mas eu quero jogar também. Pra realmente mais novo, tem que deixar, senão vou mandar desligar esse negócio aí. Exatamente. Usei o poder do irmão mais novo, né? Pra aprender a jogar também. E, cara, foi realmente o jogo que eu mais joguei, assim, durante mais tempo. Joguei dos 7 até os 13, assim. Legal. Mais pra me divertir mesmo, aprender, jogava com os amigos e tal. E falando um pouco mais da trajetória profissional, eu comecei a pensar sobre isso mais ou menos aos 15 anos, né? Quando eu peguei mestre a primeira vez no LoL, que eu vi, opa,
consigo aqui melhorar um pouco no jogo, já consegui me destacar mesmo sendo mais novo, e vi que o cenário realmente estava se profissionalizando no sentido de... a crescer. Foi quando surgiu o CBLOL Academy também, Legal. que eu vi, pô, eles estão dando oportunidade para desenvolvimento de talentos, vou dar uma olhada melhor nessa parada aqui. E assim, Lix, tu falou pra gente, pô, 15 anos, cara. 15 anos tu ainda tá morando com teus pais, né? Não sei como é que tá hoje, se namora, mas, pô, como é que é tu chegar pra tua mãe e falar, como é que falou, Grazi? Vou me dedicar ao jogo, mãe. Não vou fazer Enem. Vou virar profissional do joguinho. Cara, então... Teve um pouco dessa conversa assim, principalmente com essa parte de Teve essa estudo. Conversa, sentaram na mesa assim, mãe, pai, quero falar com vocês. 15, sim. Mano. Sabe o cursinho que vocês querem me inscrever? Não precisa me inscrever porque eu vou fazer isso aqui, ó. Cara, League of Legends. Então, como qualquer acordo na vida, né, as duas partes têm que ceder um pouco, né? Então, não é que eu só me dedicava ao jogo, comentei, ia continuar estudando. Por exemplo, basicamente o primeiro requisito que eu tinha era continuar passando de ano na escola tranquilo, né? Continuar estudando. O básico. O básico, exatamente. Continuar fazendo o que eu tava fazendo. E no tempo que eu tivesse livre, eu me dedicava pro jogo, né? Inclusive, demorou um pouco assim. Acho que foram uns 3 anos até, né? Quando eu tinha uns 18, aí a situação em casa já tava mais tranquila com relação a isso. Até porque eu joguei os campeonatos presenciais aqui em Manaus, né? Então, deu pra perceber que tinha um cenário. E outra coisa, tu começa a jogar aqui, tu começa a ganhar, o pessoal em casa começa a olhar. Pô, realmente ele tem se destacado. Sim, exatamente. Então, foi uma junção de fatores, assim. E eles veem a constância também, então eles passam a ver que tu não tá se divertindo ali. Existem momentos que é um esforço mesmo, né? Sim. Realmente, essa parte fez uma diferença grande, porque... Principalmente quando eu tinha acabado de entrar no Trini da Fúria, tinha dias que eu falava, pô, não tô muito afim de jogar, mas eu tenho que jogar e é isso. Tipo assim, eles vão te ver acordando cedo, eles vão te ver no jogo, mas tu não tá sorrindo. Tu tá trabalhando. Exatamente. É algo a ser pensado, né? Sim. E fala um pouquinho dessa tua trajetória, Lix. Como que tu começou no competitivo aqui, na nossa cidade? Então, aqui em Manaus eu nunca vou esquecer, porque foi realmente um campeonato, no mínimo, traumático, né? Eita! Porque traumático nos dois sentidos, assim, tanto bom quanto ruim, porque foi um choque de realidade pra mim. Eu nunca tinha participado de nenhum evento, campeonato, nada assim. E aí o meu primo me mandou mensagem e falou, rola um campeonato numa tal de Player Games lá, tu não quer participar do campeonato? Não é merchan, tá, galera? Realmente foi na Player Games, o primeiro campeonato que eu joguei. E eu fui lá jogar, a gente caiu contra uma tal de Logic Pro, o time Academy. Uma tal de Logic Pro? Não conhecia nada do cenário. Cheguei na Lan House, vi uma galera assim sentada no balcão. O que é essa criança? Eu ainda tinha voz de criança que brincava de Hot Wheels, né? Mesmo com 15 eu ainda tinha 1,60m, 1,50m. E aí, quando eu entrei lá na Lan House, eu já senti um ambiente meio diferente, assim, porque eu tava acostumado a jogar em casa, né? Galera com a camisa combinando. A galera com a camisa combinando é muito forte, né? Isso aí coloca uma pressão. Pra quem não tem conhecimento, porque quando eu comecei a criar conteúdo também, aí eu fui convidado pra Games Run. E eu, tipo assim, a nossa vida é YouTube. YouTube só existe cenário Sul-Sudeste. Só existe PEN, só existe NTZ, não existe nada aqui. Aí tu chega no evento e tem uns times lá, tu fala, eita. Uniformizado. E não só os jogadores estão com a camisa, tem ali uns torcedores com a camisa também. Aí tu fica assim, meu Deus, como assim isso existe e eu não vi? Então tu teve esse choque, tu chegou lá, tu viu, eita. Eu vi que a parada era diferente. Eu achava que ia ser mais um campeonato assim, de vou me divertir aqui, vai ser legal. Inclusive achava que eu ia amassar no campeonato, pelo contrário, foi eliminado na primeira partida. Caraca! Então aí a gente jogou contra o time lá da Logic Pro. Eu falei, não, aqui vou amassar. Até que de repente meu irmão morre no top e o time adversário começa a gritar pra ele no meio do jogo. Aí eu falei, inacreditável. Não é possível que isso existe. Não é possível. Acabou com o mental do gurizinho. O criancinha ali, o cara que. Levou-lhe um grito. Eu levei um grito e a Lan House inteira gritando. E eu, que isso, mano? Que cenário é esse?
Só que aí eu também retribuí, né? Que Sim. mesmo perdendo o jogo, fiz uma jogada lá, gritei também. Eu falei, opa, legal desse negócio aqui. A gente acabou perdendo o jogo, tomei muitos gritos, né? De pessoas, né? Eu lembrei... eu até imagino, pô, um menino com 15 anos, mirradinho. O cara olha assim, moleque, hoje tu vai tomar ali. Levar uma kill e uma pontada na cara, né? Aos 15 anos Foi realmente diferente, assim. E eu passei... Tanto que, mesmo depois de jogar esse campeonato, eu passei um bom tempo sem jogar campeonato aqui em Manaus. Eita, né? Foi um trauma na tua vida mesmo? Mais no sentido de eu não sentia que eu era bom o suficiente pra parar de tomar grito, entendeu? E ser o cara que grita. E chegar lá pra ficar tomando grito, ninguém exatamente. Até que em 2022, assim, eu comecei a jogar mais solo kill, me destacar. E uma figurinha carimbada no nosso cenário, né? O Midnight, me chamou pra jogar no mesmo time que eu tinha perdido, né? Né, 2021, eu fui jogar na Logic, né? Então, quando eu fui jogar lá, aí já era diferente, porque eu era o favorito. Cheguei lá no campeonato, todo mundo, não, Logic, peguei meu uniforme lá, falei, opa, agora eu faço parte dos caras. Quando eu fui jogar, tomei grito de novo do time do outro time. Era mais um Crips, né? Era... Não lembro, eu sei que era o time do Demolish, Tristão, uma galera já carimbada do cenário. Algum time assim. E eu não conhecia essa galera, então eu tomei grito de novo. Aí o Midnight falou, não, tá tranquilo, relaxa, a gente vai ganhar deles. E até que realmente a gente ganhou, gritou pros caras e tal. Foi teu primeiro título? Foi meu primeiro título. Foi teu primeiro grito que tu deu também, assim? Sim, foi o primeiro grito que eu tava ganhando. Cara... No começo era mais legal gritar, porque era mais emoção. Aí depois eu fui me acostumando aí, né? Não é mais tão emocionante. A partir do momento que todo dia tá ganhando um troféu, colocando um a mais no estante, já vira qualquer coisa, pô. Entendeu? Mas por esse lado aí também. E tanto que foi meu primeiro título, foi um Player Games, eu não lembro como é que era o nome do campeonato, era edição Abril, sei lá, alguma coisa assim. E realmente foi assim que eu comecei no cenário. Eu joguei meu primeiro campeonato, tomei um apavoro lá e depois no seguinte já fui jogar na Logic, né? Então a partir daí eu sempre tive nos times, pelo menos em final, semifinal de campeonato. Até que em 2023 eu comecei a me consolidar de fato no cenário do LoL, assim, que mesmo saindo da Logic, eu comecei a ganhar os campeonatos das pessoas que ganhavam antes, né? Legal. Então a minha ascensão ela foi bem rápida, assim, eu diria. Então tu já estava notando que nesse teu processo de evolução já não era um ponto mais de que tipo, pô, o time todo aqui, eu me encaixo nele e dá certo. Já tava se tornando um ponto de que, pô, o time se encaixa comigo e o processo dá certo. Sim. Essa foi realmente uma diferença muito grande, porque quando eu saí da Logic, eu percebi que eu dependia mais da Logic, do time, sim, dos jogadores, do que eles dependiam de mim, de fato. Até eu começar realmente melhorando por fora, né? Comecei a ser realmente a peça fundamental do time, né? Que eu tava jogando. Então... Tu virou a moeda da vitória. Onde tu tá... Então, por um momento foi assim, né? Que eu tava realmente construindo as lines, eu fiquei invicto por uns bons campeonatos, até que eu parei de jogar aqui em Manaus justamente pra focar no cenário de fora, né? Porque eu percebi que eu precisava realmente me destacar, por exemplo, em solo kill, em ranked, em pegar pontos e ter um destaque nacional, se eu quisesse me profissionalizar. Pra aparecer cada vez mais. Exatamente. E isso é até legal. Tu começou então a se melhorar, a evoluir como jogador. Começou a ganhar destaque por aqui. Em que momento que tu enxergou, pô, cara, daqui pra fora, não dá pra eu ficar nesse círculo aqui? Cara, foi quando eu joguei... Foi quando eu entrei no treine da Fúria, na verdade. Que eu entrei quando eu tinha 16, assim. Inclusive é uma história legal que dá pra pontuar mais depois. Mas quando eu entrei no treine que eu vi o nível que era o profissional, aí eu falei, pô, aqui em Manaus, eu posso estar performando bem, posso estar jogando, mas o nível é diferente. Tanto a cobrança quanto o nível do jogo em si, conhecimento era completamente diferente. Tudo cronometrado. Exatamente. Eu não era basicamente juntar aqui, vamos jogar o campeonato, ganhar e gritar pros caras. Não, realmente tinha uma preparação por trás que só dava pra eu conseguir estando nesse ambiente de fora. Não dava pra conseguir aqui. No ambiente amador daqui, tu era tipo top 1, mas quando tu chegou lá, que era o nível mais profissional, tu sentiu que não tava... Nossa, tava muito longe de ser... Mesmo pegando o Challenger, por exemplo, que é uma meta de muitas pessoas, eu percebi que pegar Challenger era tipo o pré-requisito, era o início da jornada, assim. Que realmente tá lá no profissional era muito diferente.
E aí tu começou essa jornada na Fúria Trainee, né? Isso, foi no treino da Fúria. Na Fúria Trainee. Quais foram os times que tu fez parte, assim, profissional? Então, profissionais mesmo, eu fiz parte do Trainee da Fúria e passei 3 meses jogando pelo time B da Rise Gaming também, né? Que é uma organização que hoje está no circuito desafiante, né? Eu fiz parte do time B deles mais ou menos no final do ano passado. Legal. Então tu estava jogando agora nesse início de ano ainda com eles? Então, não, esse início de ano eu já estava em outro projeto que era para jogar o circuito desafiante, mas não tinha nenhuma org por trás, né? Então, realmente de times profissionais foi o Trainee da Fúria e a Rise. E como é que foi, assim, a tua relação com esses times profissionais? Porque você é daqui de Manaus, é um local longe, tem uma diferença de ping que a gente sabe no nível mais alto influencia muito mesmo. Sim. Então como é que foi essa tua relação com o time? Cara, então, com a Fúria Trainee foi realmente um processo diferente, porque, por exemplo, eu estava só acostumado a jogar aqui em Manaus e estudar na escola. E aí, quando tinha acabado de terminar um vestibular regional aqui, abriu o Twitter, tinha lá, Fúria Brandão seguiu você, que era o analista da Fúria na época, né? Aí eu percebi, fui notado, destaque, tryout e tal, o coração começa a bater mais forte, né? Com certeza. Aí vem aquele negócio na cabeça assim, se eu seguir de volta vai soar como mendigagem, mas se ele tá me seguindo, alguma coisa tem, porque ninguém segue alguém assim. Nem deu aí tu fica, tempo. Sigo de volta, não sigo. Aí tu segue de volta e vem o direct. Aí tu Exatamente. Nem deu tempo, porque já veio a mensagem direta falando sobre scout e tal, o processo de tryout deles. O trainee da Fúria, quando eu entrei, era um processo incrível, assim, de realmente desenvolver talentos. Por exemplo, o Ayu hoje, que tá no CBLOL sendo destaque, veio do trainee da Fúria. O Tatu também veio do trainee da Fúria. Então, esses jogadores que foram desenvolvidos por esse projeto, que quando eu entrei era o ápice assim que dava pra chegar no Tier 3. E lá na Fúria eu fui muito bem recebido, cara. Tipo, mesmo as pessoas que não tinham compromisso direto com a gente, como por exemplo o Maestro, que agora é General Manager, né? Na época ele era Head Coach do LoL, ele dava umas dicas pra gente, compartilhava e tal. Então lá foi com certeza foi o ambiente onde eu mais evoluí no LoL. Foi no trainee da Fúria, foi o período que eu passei lá, né? Quanto tempo tu ficou lá? Cara, foram 1 ano e 8 meses no trainee da Fúria. Muito tempo? Sim, foi muito tempo. Muito por causa de mudanças do cenário, né? Que realmente eu tive que passar muito tempo no trainee por conta das mudanças que tiveram no Academy e tal, não sobrava muito espaço. Mas eu senti que foi um período onde eu aprendi até como pessoa, assim, muito sobre profissionalismo. O cara fez um tecnólogo de LoL. É até interessante essa questão que tu falou de espaço. Porque, eu acho que tu já deve ter ouvido essa frase com certeza. O Leaks, ele é a nossa promessa. Ele é pra ser o nosso próximo titã. Menino de ouro. Sim, principalmente como tu é ADC, né? Já tá na mesma lane. Tu sempre sentiu essa falta de espaço pra chegar no cenário, vamos dizer, Tier A, Tier B? Cara, então, eu sinto que quando eu tava realmente começando, eu senti, sim, uma falta de espaço, realmente, de alguém dar uma oportunidade de te estender a mão. Mas conforme eu fui amadurecendo como jogador e principalmente como pessoa, eu percebi que realmente existe lá a panela do cenário, mas que com esforço dá pra entrar, sabe? Eu percebi que realmente meu esforço pra entrar no trainee da Fúria, por exemplo, foi notado. Dentro do trainee da Fúria eu recebi a oportunidade de acompanhar muito da rotina dos jogadores e tal. E recebi a oportunidade de jogar no time B da Rise Gaming, né? Que foi a primeira vez onde eu definitivamente estava representando uma organização. Não era só o projeto trainee deles. Legal. Então, naquele cenário eu percebi que eu estava progredindo, meio que de uma certa forma lenta, né? Mas que realmente eu conseguia construir meu espaço. Ainda mais agora que o cenário virou meio que semi-aberto, né? Onde dá para conseguir de novo a vaga com circuito desafiante. Então, realmente, não é tão tranquilo assim com relação a entrar no cenário, construir seu espaço, mas é possível. É possível. Tanto que a gente está vendo agora times que não são organizações realmente, né? Que entraram no circuito desafiante. Se esforçaram, pegaram o espaço, a classificatória aberta, né? E conseguiram se classificar. Então hoje tem um acesso mais interessante, né? E tu até falou pra gente, agora iníciozinho do ano tu ainda tava com a Rise, né? Fechando esse processo. E
Hoje, tu se vê ainda querendo continuar nesse caminho? Cara, então, foi como eu disse sobre o processo de amadurecimento, eu entendi, né, sobre que eu poderia ter espaço, principalmente quando eu comecei a me destacar muito na solo kill, né, eu terminei 2 seasons no top 10 do servidor, na segunda season de 2024 eu terminei com 2 contas no Challenger também, então eu percebi que eu tava conseguindo um destaque muito bom, mas assim, principalmente no projeto que eu fiz parte para jogar o qualificatório do Academy, eu percebi que ser jogador profissional era diferente do que eu pensava, né? Porque realmente é um estilo de vida, sabe? Você ser jogador profissional. Então, parando para pensar na quantidade de tempo que a pessoa precisa se dedicar para o jogo, para realmente chegar no Tier S, sabe? Que é a LTA. Porque uma coisa é a pessoa conseguir uma vaga no circuito e ficar permeando por aquele Tier 2 por muito tempo. Tanto em questão financeira, quanto em questão de realização. Da vida. Então, prefiro não comentar nomes. Mas existem jogadores que eles realmente ficam permeando por esse Tier 2. Sim. E eu percebi que possivelmente eu conseguiria chegar no Tier 2, sabe? Mas que pra dar esse passo a mais e chegar na Elite e realmente continuar me dedicando pro jogo, era realmente como se a minha vida tivesse que ser o LoL, sabe? E desde o começo, desde lá atrás, com 7 anos jogando, eu não gostava tanto assim do jogo, sabe? Eu gostava da ideia de estar melhorando, de estar jogando, mas, por exemplo, nos times que eu passei, eu nunca era a pessoa que mais jogava LoL, sabe? Eu era o que mais gostava de aprender sobre LoL, mas eu nunca fui o que tive mais solo kills, mais jogando e tal. Mas, assim, senti que tá evoluindo e aquela interação com as outras pessoas, isso, né? Não é um sentimento de competitividade. Mas a gente, assim, eu conheci gente que respira LoL mesmo. Então, assim, como tu disse, né? Tu conheceu pessoas que respiram LoL, tu chegou lá e falou, eu não sou igual a esse cara. Exatamente. Tanto é que os melhores do nosso cenário, né? Pô, eu vejo muito podcast, ou então até ele mesmo falando Revolta de vez em quando fala isso, né? Que, pô, na época dele do Exódia, ele, Tocas, aquela galera da INTZ, comia LoL, pô. E hoje eles jogam e fazem conteúdo em cima porque já não é uma questão de, pô, como o Dix falou, eu gosto da questão da competitividade, me aprimorar no jogo. É uma questão de paixão no jogo mesmo. Então tu mesmo identificou, pô, essa dedicação que a galera tem não é o que eu pretendo ter. Foi assim, eu pensava que quando eu estivesse num ambiente onde fosse de desenvolvimento e tal, e certinho, por exemplo, num ambiente competitivo de profissional, eu ia sentir um pouco diferente, né? Por exemplo, eu achava que o problema era jogar solo kill, sabe? Que a solo kill era muito estressante e tal. Mas quando eu comecei a scrimar de verdade, comecei a realmente ter treinos profissionais, que foi nesse projeto de começo do ano pro circuito, e o nosso objetivo era ganhar a vaga, sabe? Então a gente tava treinando todo dia, tava se esforçando, e eu não me sentia realizado fazendo aquilo. Mesmo com pouco tempo ali, eu já percebi que não era o que ia fazer por exemplo, acordar todos os dias, assim, animado. No ápice, por exemplo, jogar numa PEN da vida, assim, com o coach do Titã, podia estar lá acordando todo dia, não ia ser o que ia me deixar realizado como pessoa, sabe? Tu estava onde tu queria estar, mas aí quando tu chegou, tu percebeu que não era o que tu queria. Exatamente. Essa rotina, assim, é muito relativo, sabe? Essa parada sobre quão difícil é seguir a profissão, porque tecnicamente é um sacrifício muito grande. Por exemplo, quando o jogador se aposenta, né? Quando o jogador de LoL se aposenta ali com seus 25, 26, ele vira criador de conteúdo ou ele precisa começar do zero em outra área, sabe? Então é um sacrifício muito grande, onde o cara, desde os 15 anos dele, ele só sabia jogar LoL, né? E realmente, se o cara até os 25 ele conseguiu... São 2 fatores, na verdade. Se ele realmente gostava daquilo, ele vai conseguir o destaque profissional suficiente para jogar numa LTA, ganhar um CBLOL, e por consequência vai ter juntado uma condição financeira legal. E o segundo é que durante esse tempo ele vai ter se sentido realizado, né? No que ele estava fazendo profissionalmente. E no final disso tudo ele vai ter juntado uma fanbase que ele vai postar um vídeo no YouTube, vai bater lá as milhões de visualizações, ele vai ganhar uma AdSense disso. Sim, isso... Chega a ser uma herança, né, da trajetória que a pessoa fez. Isso. Exatamente. Isso no caso da pessoa realmente querer virar criador de conteúdo também, né? Por exemplo. Gente, teve uns que não quiseram, né? Eles realmente foram... fizeram outras coisas. E é uma questão importante porque, assim, tu ainda é novo, Dix, né? Mas tem gente, assim, que tá nessa busca de se tornar profissional, mas vê a idade passando, vê o ano passando, ele vai ficando mais velho. E, assim, não é nem questão de reflexo. A gente sabe que tem pessoas mais velhas que têm reflexo
tão bom às vezes quanto alguém mais novo, mas a questão é que é tempo mesmo. Sim. O tempo que ela tá se dedicando, que ela tá percorrendo atrás do jogo, é o tempo que ela podia, numa faculdade, Podia estar lá no estágio, exatamente. Tanto é que, por exemplo, eu agora tô sendo dono de time, né, Blackstorm, e assim, a gente chega isso lá, que é muito difícil pro jogador, pô. O jogador às vezes trabalha no distrito, aí tem que acordar cedo, tem que ir lá, trabalhar, fazer o período dele, chegar à noite ainda, bater umas 3, 4 solo kills, quando tem treino, ainda tem que treinar. Como é que o cara concilia tudo, pô? Tudo isso na terça-feira, amanhã tem trabalho. E isso com alguém que não tá pagando ele, porque hoje, por exemplo, eu não pago salário pra ninguém, mas que se ele não fizer o treino, eu vou estar lá, mano. A gente falou que tinha treino ontem, por que tu não apareceu? Como é que o cara vai se motivar? Por isso que eu falo que o motivador principal é realmente a pessoa estar se sentindo realizada com o que ela tá fazendo, sabe? Então, eu vi muito isso quando eu tava entrando no cenário, de que, por exemplo, chega lá, final do Mundial, o Faker vai jogar a final, no dia seguinte ele vai estar jogando solo kill, pô, porque o cara é o estilo de vida dele, é jogar LoL. Se vacilar nem no outro dia, ele vai chegar em casa e vai ligar uma jogar. Sim, exatamente. E, por exemplo, é muito difícil a gente comparar um pro player que ele vai treinar 8 horas no dia com um cara da Coreia que vai acabar o treino e ele vai jogar de novo, sabe? Porque, por exemplo, de 2 em 2 horas que ele vai treinando diariamente, qual o gap que ele vai ter em 3 anos, sabe? Jogando 2 horas por dia, todos os dias. Então é muito difícil. Eles já estão na nossa frente. Eles ainda têm essa paixão a mais pelo jogo. Eu vejo isso como sendo um dos principais problemas do cenário, sabe? É realmente essa paixão pelo jogo de competição. É uma coisa que é excelência, sabe? Eu vi um vídeo hoje que eu achei sensacional a comparação, que é sobre pilotos de avião, sabe? Quando o piloto de avião ele vai ser contratado por uma empresa, ela pergunta quantas horas de voo ele tem, sabe? Né? Não por onde ele se formou e nem nada assim. E pro jogador de LoL é parecido, sabe? Quantas horas de LoL você se dedica por dia de fato, não só jogando solo kill no automático, né? Mas quanto você tá aprendendo sobre um champion novo, sobre uma matchup nova, sobre interações dentro do jogo. Isso é estilo de vida, sabe? Relacionado ao LoL, né? Maximizar ao máximo a performance, né? E isso, pô, a gente tem exemplos muito claros, a gente não precisa ir muito longe. Até no próprio cenário que a gente tem aqui em Manaus, a gente tem claros exemplos de pessoas que falam, pô, vou me dedicar no jogo. Aí passa o dia todo jogando, mas é como tu falou, é solo kill, atrás de solo kill. Passa o dia todo jogando a playlist no Spotify ali, torando. Exatamente. Alt-tab Instagram, alt-tab Instagram. A pessoa não se preocupa, vou assistir um VOD, vou ver onde eu tô errando. Ela não se preocupa, pô, vou ver. As pessoas são melhores do que eu pra realmente tentar aprender alguma coisa. Ela tá o dia todo maquinando, solo kill, solo kill, solo kill, solo kill. Ela termina o dia 20 vitórias e 15 derrotas. Tá maravilhoso. Ganhei pontos. Sendo que é a mesma coisa que um cara que vai lá, joga 5 partidas, ganha 5 e não perde nenhuma. Vou chegar no Challenger desse jeito. Entendeu? Então, assim, a gente tem quais exemplos aqui de gente assim, entendeu? Que, pô, fala que quer joga se um nome na roda jogo. aí, joga um nome aí. Não vou fazer joga um nome aí, joga um nome aí. Não vou fazer isso, mas já jogou na Blackstorm. Pronto, já tá rendido o corte. Todo mundo no Instagram da Blackstorm. Então, assim, catando quem é o jogador. Pô, a pessoa quer se dedicar, mano. Não é uma questão de dedicação de. É tempo de qualidade, né? É de como o Nix falou, é uma questão de preparo, é uma questão de. Acho que muito mais do que só habilidade, pô. É uma questão muito mais mental. Né? Acho que tu vai concordar comigo. Então, tu teve todo esse processo, essa mudança de pensamento, né? Que te leva ao que hoje tu vive, né? Então, só pra gente fazer a transição pro próximo bloco, antes disso eu vou te fazer uma pergunta. Hoje tu não tem mais esse sentimento tão grande de player. E aí tu falou, o jogador ele tem 2 caminhos. Ou ele vira criador de conteúdo, ou ele vai pro lado profissional. Muda de área. Como é que tu tá nessa... Cara, então, eu tô realmente... conta na Twitch. Então, já fiz live, já tentei trabalhar a minha imagem, mas realmente também não é uma coisa que eu gosto de fazer e realmente não é uma coisa que eu me vejo fazendo. Tô realmente buscando outros áreas profissionais, até porque durante o meu ensino médio todo, minha vida era jogar LoL, né? E passar na escola, então eu nunca tive um tempo de verdade para saber o que eu gostaria de fazer. Mas o meu principal mentor do LoL, né? O Maze, que foi meu primeiro técnico na Fúria Trainee. Quando eu falei que ia parar de jogar, eu pensava que a reação dele ia ser não faz isso, você tem muito potencial, que foi a reação da maior parte das pessoas, né? Mas a reação dele foi completamente diferente. Ele percebeu que eu já não tinha mais essa vontade de
realmente estar jogando o LoL e fazer daquilo meu estilo de vida, né? Então ele falou, cara, só toma cuidado pra você não tentar esquecer o LoL da sua vida, sabe? Quem você foi no LoL durante esses 4 anos e aproveitar esse tempo que você se dedicou pro jogo pra fazer alguma coisa diferente, sabe? Uma coisa que você gosta de fazer. Aí eu fiquei pensando nisso por 1, 2 dias, até que eu decidi uma coisa que eu sempre gostei de fazer, que era ensinar os outros. Eu pensei, pô, olhei lá o mercado, como é que funcionava e tal. E quem que é a pessoa que está se disponibilizando a acompanhar individualmente um jogador, sabe? Eu sempre gostei de ensinar as pessoas e eu via que não tinha muito disso no cenário. Era mais compre um curso ali, faz aquele criando lendas e tal. Mas aquilo, assim, ajuda a pessoa, mas não necessariamente é aquilo que ela precisa, sabe? Naquele momento, pro elo que ela tá, pro ranking que ela se encontra. E eu percebi que ali eu realmente podia fazer a diferença, né? Enquanto eu também tinha ganhos financeiros, né, com isso, realmente ajudando as pessoas, e eu resolvi que eu ia começar a tentar fazer aulas de LoL, né, que a gente chama de positional, que era focado em bot lane, né. Então, quando eu comecei a ensinar as pessoas, eu vi, pô, um jogador meu que foi em 2 sessões de aula, o cara saiu do mestre 50 pontos para pegar grão-mestre 400 pontos, sabe? Então, isso em pouquíssimo tempo, o cara nunca tinha pegado grão-mestre antes, e eu percebi, pô, consigo ensinar, sabe? Eu consigo pegar tudo isso que eu aprendi durante esses 4 anos e ensinar pro cara, não em 2 aulas, mas realmente ensinar ele a aprender, como eu fui ensinado a aprender, sabe? Sim. Sobre o LoL. Porque às vezes essa parada do cara passar o dia inteiro jogando solo kill, não é culpa só dele, ele só não sabe como melhorar, sabe? Ele quer se dedicar pro jogo e não sabe como fazer isso. Então, se eu puder dar esse direcionamento, pelo menos para as pessoas da função que eu domino hoje no jogo, né? Pelo menos no âmbito de solo kill, porque, pô, eu tenho um portfólio legal, sabe? Terminei 2 vezes lá no top 10, então tecnicamente eu sei como fazer, né? Não foi sorte, porque foi 2 seasons seguidas, né? Com metas diferentes. Em 2 contas no challenge. Então eu sei como ajudar. Mas o meu ponto principal não é só fazer a pessoa subir de elo, sabe? É ajudar ela a realmente como aprender sobre o LoL. A aprender o LoL, sabe? Perfeito. Essa é a minha ideia. E tem gente que pensa que evoluir no jogo é ler patch note e jogar 1000 horas, né? Realmente. Como eu disse, não necessariamente é culpa da pessoa, sabe? É só que não tem muito disso no cenário, né? Alguém que pode ajudar ela individualmente. E eu percebi que eu me sentia mais realizado fazendo isso do que jogando, sabe? Bem, a gente vai já falar um pouquinho mais sobre isso, né, Lick? Sobre esse novo momento que tu tá vivendo. Mas a gente vai fazer um breve corte, né? Dar aquela pausa, dar uma respirada, ir ao banheiro, tomar água. Peraí, calma aí que eu vou fazer de novo. Então, vamos para o nosso próximo bloco. Sabe qual a diferença de por aí e por aqui? Por aqui, você segue confiante em cada passo, pois não nos baseamos em promessas vazias. Aprender de verdade com professores que são referências em suas áreas é por aqui. Salas em formato de auditório, telas interativas e todo um aparato tecnológico. Percebeu a diferença? Quem pensa no futuro não perde tempo. Começa por aqui. Retornando então para mais um bloco de perguntas de conversa, né? Falo perguntas como se fosse uma entrevista. Uma entrevista formal. Eu sou o William Bonner, o Lix é o futuro presidente. Qual é o nome daquela galera que vai na tua casa perguntar quantas geladeiras tu tem? Ai, caraca. Boa pergunta. É o pessoal do censo, pô. Essa galera aí. Vou perguntar do Lix. Lix, parecendo um IBGE. Cara, então, mano, só tô tendo uma, sabe? Então, ó. Já não tá com uma classe tão avantajada. Exatamente. Como assim um challenger não tem 4 geladeiras? Como assim um jogador profissional não tem um computador de 100 mil reais? Pô, isso aí tá faltando, mano. Mas, Lix, vamos lá. Uma frase que tu falou pra mim no nosso último bloco é que o teu mentor falou pra ti bem assim, cara, não esquece do LoL, não esquece de onde tu veio. É como se eu estivesse falando assim, não esquece das tuas origens. Tu é daqui. Tu pode até não ter paixão com o jogo, mas aqui é onde tu, pô, é destaque. E uma coisa que tu falou pra mim no Play Games Split, quando tu foi campeão, ele falou praticamente, tu tem mais tempo de LoL do que de vida, se pegar o tempo sem LoL, tá ligado? Lá no Play Games Split, na final, tu foi campeão, tu foi sentar lá pra conversar comigo, numa entrevista. E tu falou bem assim, cara, uma das coisas que eu mais quero fazer é ver o nosso cenário daqui mudando. Porque eu jogo os campeonatos e eu já não tenho mais tanta vontade de jogar campeonato, porque é muito fácil. Eu chego, sento aqui, a gente joga uns 4, 5 jogos e eu sou campeão.
E é isso, é uma rotina. Caramba. Então a pergunta que eu te faço isso foi um dos pontos que te motivou a fazer essa transição de jogador para coach hoje? Cara, Tu quer criar o jogador que vai te derrotar, diga aí. Então, esse é um bom ponto, realmente. Sim, eu já pensei sobre isso, inclusive. Espero que qualquer time que eu vier a treinar realmente, como eu tô fazendo agora, dando mentoria, que eu crie realmente jogadores que entendam mais do como o cenário profissional funciona. Mas assim, sobre essa questão de perder um pouco da vontade de jogar pelos campeonatos serem fáceis, eu acho que não é muito bem por esse caminho, sabe? Porque não é ruim também chegar lá no campeonato, ser favorito e tal. Mas é só que é sempre a mesma coisa. Tu tá se sentindo um One Punch Man, né? Assim, pô... Cara, não, até porque queria apanhar, não tô conseguindo, tipo, tá chato. Tiveram campeonatos onde, por exemplo, quando eu tinha acabado de sair da Logic, eu tava lá no Challenger e continuava perdendo os campeonatos aqui, sabe? Mas era sempre pelo mesmo motivo, era sempre um jogo estranho, era muito diferente do jogo profissional. E ali eu sabia que, mano, jogando desse jeito, a gente pode até aqui ficar jogando entre a gente, ganhar um dinheiro ali e tá tranquilo, né? O cenário vai funcionar desse jeito. Mas pra crescer mesmo, pra ser diferente, não dava pra continuar desse jeito, sabe? E eu senti que como jogador eu não ia poder fazer muita diferença. Por exemplo, nos campeonatos que eu tava jogando, o que eu fazia o que eu faço, né, jogando, durante a partida eu falo, fulano vai pro top, fulano sai dessa wave, fulano abre mid. Exatamente. Vou falando durante o jogo, mas eu não tô ensinando de fato. Eu não tô, tipo, compartilhando conhecimento. Porque a minha ideia não é ser, tipo, o salvador do cenário, a pessoa que vai mudar. Eu sou um moleque de 19 anos que pegou challenge, fez uma graça, eu nunca nem joguei profissional. Eu sei a minha posição também. Mas a minha ideia seria compartilhar com as pessoas para que o cenário fique na direção certa, pelo menos, sabe? Não é que eu vou ser a pessoa que vai ensinar tudo. Eu não sei quase nada sobre macro do jogo, eu não tive toda essa experiência. Mas pelo menos eu vi como é que é lá, sabe? A minha ideia era que aqui a gente tivesse pelo menos um cenário onde, não que todo mundo fosse se ajudar, isso é muito difícil de acontecer, mas pelo menos os times que estivessem ganhando fossem pessoas que estivessem melhorando, sabe? Não necessariamente treinando todo dia e tal, e jogando screen, mas pô, pelo menos dando uma olhada no VOD ali, conversando sobre um jogo um pouco mais tático e menos só sobre matar os caras e tal, ver como é que o jogo está sendo jogado num nível um pouco mais alto. Então a minha ideia realmente não era ser a pessoa que ia ensinar o cenário de LoL, Manaus a jogar LoL, sabe? Nem eu sei fazer isso direito, senão eu tava jogando Mundial lá. Tipo, é mais ver tentar aplicar o que eu entendi, né, nessa jornada que eu tive jogando no Tier 3 e no Challenger e tal, e ajudando o pessoal daqui, né, quem quiser realmente, pelo menos me ouvir, sabe, ver o que eu tenho pra falar. Tentar ajudar essas pessoas que estão dispostas a ouvir, sabe? Dá pra ajudar quem não quer ser ajudado também, né? Minha playlist do Spotify aqui tá top. E o que tu acredita que falta? Eu até uso a palavra muito cenário, só que eu até te pergunto, tu acha que existe realmente um cenário de LoL aqui em Manaus? Cara, é inegável que existe, tá? Senão o grupo do LoL Manaus não teria lá seus milhares de pessoas assim. Legal. Mas eu sinto que desde que eu entrei, o cenário ele continua a mesma coisa. Pra mim, assim, existe o cenário, mas ele não é tão rentável igual outros cenários que a gente vê acontecer. Pra mim, ele não... Tipo, a visão que eu tenho de fora, depois de jogar campeonato Tier 3, é que ele não é rentável de forma alguma, sabe? A gente pega lá, afinal, assistindo 30 pessoas, que são sempre as mesmas 30 pessoas, e tipo, como é que vai vender isso pro patrocinador? E essas 30 pessoas são os jogadores que foram desclassificados e estão lá assistindo. E estão lá assistindo pra depois falar merda do cara que vai perder, ou são jogadores que não estão jogando o campeonato e vão falar, tipo, não é a galera se inscreveu pra esse, ou então sei lá, o familiar do cara, o primo, o amigo, não é de fato um público, sabe? Pra mim é difícil ser rentável dessa forma porque não tem uma renovação do público, né? As pessoas que assistem o LoL Manaus. E é complicado realmente você assistir um campeonato onde você não vê, por exemplo, tanto conteúdo sendo produzido, pelo menos no CBLOL, tem um nível, mesmo que na LTA, no caso, né? Não tem um nível tão alto a ponto de bater nos caras lá do Mundial e tal. A gente realmente tá tendo que passar por essa mudança do cenário, mas lá é um nível alto o suficiente, pelo menos para criar um conteúdo dentro da liga, sabe? Aqui, como são sempre os mesmos times dominando e jogando do mesmo jeito, com os mesmos personagens, com as mesmas estratégias, é difícil alguém olhar pro LoL Manaus assim, porque com certeza tem muita gente que joga LoL aqui em Manaus, sabe? É uma cidade que
tem muitos jogadores, tem muito espaço para crescer, mas que esses jogadores nem sabem que existe um competitivo, sabe? Assim como eu não sabia, eu jogava LoL em Manaus, já tinha já tinha 8 anos que eu jogava LoL, né? E não fazia ideia que existia campeonato aqui em Manaus. Tipo, sei lá, da história, que o Titã era daqui, sei lá, mano. Só vivia jogando ali e era isso, sabe? Só fui saber disso depois que eu comecei a procurar. Então, pra mim, o cenário ele existe, senão não teria tanta gente assim que conhece, né? Mas ele é pouco rentável, sabe? É uma união de fatores, então, né? Tem um fator público, tem um fator de, por exemplo, às vezes faltar um investimento para realmente se tornar rentável. Eu até te pergunto, por exemplo, como que tu enxerga, e aí eu vou puxar um pouco pro nosso lado, que tem que puxar, né? Como é que tu enxerga esse movimento que a Player Games tem feito com a criação do Split, de tornar mais constante, né, essa questão de campeonatos? Porque, pô, isso com certeza já tem pelo menos motivado a galera a ter times, e não só ter times, mas outras também procurarem ter seus campeonatos. Antigamente era 2 campeonatos da metade pro final do ano, né? Cara, eu acho que um dos primeiros passos a serem tomados é realmente a gente ter campeonato, sabe? Essa iniciativa da empresa de realmente criar os campeonatos, eu só acho que da forma como foi feito, assim como qualquer coisa, tem suas falhas, tem seus defeitos, assim, principalmente no quesito de a forma como foi estruturado os splits, sabe? Entendi. Realmente foi uma ideia legal, pelo que eu fiquei sabendo depois, né? Foi uma ideia legal de, pô, vamos variar o cenário. As pessoas que ganharem vão ter que ficar guardando um próximo split dos campeões, sabe? Mas eu acho que isso foi mais, tipo, a minha opinião sobre isso é que foi um band-aid, sabe? As pessoas não estão melhorando, o cenário não está melhorando, então vamos achar alguma forma aqui de renovar as pessoas que ganham o campeonato, sabe? Pra mim foi mais um band-aid ali que não ia durar tanto, porque não é sustentável isso. Um band-aid que pro LoL... não é sustentável, sabe? Tipo, a gente já viu toda a discussão que isso causou, porque não era sustentável, assim, colocar os jogadores impedidos de jogar o campeonato, sabe? Depois deles terem ganhado. Entendi. Então essa foi como uma punição, né? Então, tu ganhou, pega essa medalha aqui, mas sim, mesmo que fosse exatamente, mesmo que fosse por uma classificatória de algo que ia acontecer depois, sabe? Eu não sinto que é por esse caminho que a gente tem que tomar, não é punindo as pessoas que estão ganhando, né? É que realmente os outros jogadores, eles têm um direcionamento suficiente pra desbancar quem tá lá ganhando sem fazer nada, sabe? Tipo, quem tá jogando do mesmo jeito há muito tempo. E até uma forma de também mostrar, pô, beleza, vamos deixar os campeões jogando. Porque alguma hora a pessoa que tá indo lá perdendo pra ela todo dia vai ter que... Pô, eu tô perdendo dos caras, os caras estão jogando da mesma forma, eu tô perdendo. Exatamente. Alguma hora eu tenho que mudar meu jeito de jogar. Porque senão eles vão continuar ganhando. Sim, exatamente. Por isso que eu acho que foi por um caminho diferente, assim, do que era pra ter sido. Pelo menos foi uma tentativa, tá? Pra mim, o cenário, ele realmente precisa dessas tentativas, assim. Legal. Porque tem gente pra jogar. Uma coisa seria se o campeonato acontecesse e não tivesse time suficiente, sabe? Mas sempre dá time suficiente. Sempre tem pessoas querendo jogar. Quando eu dei uma pausa, assim, de 6 meses, mais ou menos, quando eu voltei, tinha novos nomes no cenário, que não tinha quando eu tava jogando. Sim. Então eu percebi que o cenário tava tentando se renovar, mas não tava indo pelo caminho certo, sabe? Não é sobre só uma questão, por exemplo, financeira, sabe? Nos campeonatos maiores que eu joguei no Tier 3, que não tem o apoio da Riot, né? Por exemplo, a Liga GG, a premiação dos campeonatos aqui em Manaus, se fosse somar o tempo que teve entre campeonatos aqui em Manaus, o tempo que teve os campeonatos da Liga GG, pagou mais aqui em Manaus pra galera que, pô, tá jogando lá no Diamante, no Mestre, do que a Liga GG pagou pros caras que estão no Challenger, pô. Entendeu? Então não é uma coisa que tem uma solução só, então, tipo, faz os campeonatos aí, paga e tá tudo certo, porque isso não é sustentável, sabe? Pra ninguém. Pro jogador que vai continuar no mesmo nível, pra empresa que vai estar pagando uma premiação que não vai voltar pra ela em momento algum, porque ninguém vai estar assistindo o campeonato. Então essa é mais a minha opinião, sabe? Tem que vir um conjunto das duas partes, assim, de realmente alguém tentar fazer diferente, né? Tanto da parte dos jogadores quanto da parte da Player Games, e principalmente tá disposto a ouvir um ao outro, sabe? Tem que ter um diálogo, né? Um diálogo presente, porque não adianta simplesmente um lado jogar a favor do dele, o outro lado joga a favor do dele, e ninguém joga a favor do lado comum, né? Tanto que, por exemplo, quando eu entrei, por que eu falo que pra mim o LoL Manaus ele não tá morrendo ou tá vivendo mais? Porque desde que eu entrei era a mesma coisa, sabe? Era um campeonato realmente que do meio pro final do ano, do nada, vários campeonatos e a galera treinando assim, do jeito que
era possível treinar, né? Tipo, sem o direcionamento certo, mas estava tentando... procurando jungle. Exatamente. Aí aperta Enter. Exatamente. Aí chega lá no final, aí tinha Campus Party, Tecnogame e o campeonato do shopping. Só que assim... não era, de novo, não era sustentável pelos motivos que eu citei, sabe? Sim. Então, por isso que eu falo que, pra mim, o cenário não tá morrendo ou vivendo. Porque é capaz de lá no final do ano a galera da Campus Party vir aqui de novo, ter um campeonato grande, sabe? E a galera, vai ser legal, porque vai ser legal. Vai se motivar. Exatamente. Mas daí depois, o tempo que não tiver sem campeonato, sabe? Não vai ter essa evolução. E é justamente disso que, assim, a Split bate muito, né? E que é uma coisa que eu quero ver cada vez mais o cenário se moldando dessa forma, porque, pô, a gente via antigamente, como tu fala, pô, tinha uma série de campeonatos. Aí, às vezes, o time juntava, ia lá jogar, perdia um campeonato, morria o time. Começava, acho que não vou jogar o outro, começa a expulsar a galera. A Snakes foi nisso, né? Tipo assim, participou de um time lá que o X-Salada jogava. Sim. Pois é, aí chama... Perderam, aí eu acompanhei o Instagram, vou falar mesmo, começou um desentendimento ali nos próprios stories, aí do nada acabou o Snakes. O time morreu. Pois é, aí é muito disso, pô. Não existe a constância. Tanto que é uma característica que a gente até fala que é muito forte nesses times que são mais organizados, né? Que é a constância. A gente tava conversando um pouco, né, Lix, assim... entre eu e você, está conversando que, pô, o que falta muito é também questão de comprometimento, realmente, né? Sim. Não é que o cara vai ter que se dedicar 1 milhão de horas para aquilo, mas é que, pô, se ele tem 3 horas para se dedicar, 2 horas, 1 hora, que seja um tempo que ele esteja, pô, comprometido com aquilo. Sim. Que joga 2 partidas, assiste um VOD e... eu tô marcado nesse dia pra treinar. Aí chega no dia, começa a aparecer. Tem que ir pra igreja, tenho que levar o cachorro pra passear, tem que fazer não sei o que, fazer não sei o que. Levar a avó no jiu-jitsu. Pois é. Sempre. Aí o comprometimento da pessoa foi pro espaço já. Pois é. Tipo, a minha opinião é que enquanto o cenário for desse jeito, jogar o campeonato e treinar vai ser mais uma obrigação da pessoa, tipo, ela vai se sentir obrigada a treinar pro campeonato, do que necessariamente uma coisa que ela gosta de fazer, sabe? Ela sabe que se ela treinar ali um dia, jogar um campeonato de RP antes do campeonato, por exemplo, da PG Split, ela vai lá ganhar seu dinheiro, e é isso, vai acabar sendo mais meio que um rolê pro cara no final de semana, e treinar vai ser mais uma obrigação para que ele ganhe esse rolê dele, que seja legal, do que necessariamente ele tá treinando para melhorar, sabe? Tipo, eu sinto que o cenário ele vai muito mais pela ideia de ganhar alguma coisa jogando, né? Tipo, se dedicar para ganhar alguma coisa jogando, ou então fazer parte do cenário que já tá do mesmo jeito há um tempo, do que necessariamente tá gostando de treinar, sabe? De melhorar. Então, pra mim, o caminho era mais realmente ter pessoas que fossem direcionar isso mais de todos os lados, sabe? Tanto dos lados de quem tá fazendo o campeonato, tanto dos lados de quem tá jogando, né? Pra realmente ouvir esse feedback, dialogar, porque o principal problema seria se não tivesse gente jogando, sabe? Porque aí é o principal, assim, que não tem jogador suficiente, então realmente não tem como ter campeonato. Mas agora, como tem um cenário, já existem pessoas que realmente jogam LoL aqui em Manaus e tal, dá pra fazer uma coisa que mesmo que a pessoa não consiga viver daquilo, é um hobby do cara que é realmente quase uma segunda profissão, sabe? Essa questão é uma questão que tu tenta colocar na cabeça de quem tu faz mentoria, de tipo, pô, se tu quer, vai atrás, corre atrás. Cara, eu percebi que não são todas as pessoas que querem ouvir isso, sabe? A maior parte das pessoas que eu fiz mentoria, o cara mais queria que eu ajudasse ele a aprender sobre o jogo e é isso. Ele queria só subir um elo ali. Exatamente. E tá tudo certo também. Tá tudo certo. Tá tudo bem, tipo, é o objetivo do cara. Agora, assim, se eu tô, por exemplo, acompanhando um time daqui, né? E aí eu vejo que o cara, pô, ele quer, sei lá, ganhar o campeonato, mas ele não sabe muito bem por onde começar. Pra mim, o primeiro direcionamento que eu passo pro cara é como ele pode treinar, por ele mesmo, sabe? Naquelas 2, 3 horinhas que ele tem do dia dele, porque eu sei que o cara não vai ter o dia todo pra se dedicar pro LoL. Não é a profissão dele, sabe? Mas se ele tem 2, 3 horinhas ali com o direcionamento certo, pode ser que não no próximo campeonato ele vai ganhar, mas daqui a 3 meses ele pelo menos já vai estar jogando melhor, vai ser mais competitivo, sabe? Só pra gente finalizar esse bloco e entrar na parte das perguntas... Esse teu caminho que tu tá seguindo agora de mentoria, ele pode ser um princípio de caminho para tu se tornar um treinador, realmente, de League of Legends?
Cara, eu sempre penso assim que eu nunca vou excluir nenhuma possibilidade. Hoje não é minha prioridade, inclusive eu penso nisso enquanto eu tô me dedicando, vendo que eu consigo fazer as pessoas evoluírem, mas hoje não é a minha prioridade justamente por causa do cenário, sabe? Assim como ser atleta é um estilo de vida, ser treinador de um atleta também é um estilo de vida, sabe? De estar todo dia lá acompanhando. Porque tu tá do lado do atleta, né? Então tu tá tendo o mesmo estilo de vida. Exatamente. Que ele. Então, assim, de novo, é um grau de comprometimento com o jogo que, pô, não é como se eu tivesse... de novo, a experiência é a mesma, sabe? Eu gostava de ser jogador para aprender sobre o jogo. Eu gostava de ser técnico, eu gosto de ser técnico para ensinar as pessoas sobre o que eu já sei sobre o jogo, mas não necessariamente para acompanhar só o jogo em si, sabe? Legal. Tipo, abrir o VOD ali e ver, nossa, hoje eu vou ver Team Liquid contra TES para ver como que a TES ganhou da Team Liquid, sabe? Não é uma coisa que me enche os olhos hoje, mas eu nunca excluo nenhuma possibilidade, né? Pode ser que conforme eu vou progredindo nessa carreira de mentor assim, amador e tal, pode ser que eu me encontre, sabe? Mas hoje em dia não é uma prioridade. Legal, perfeito. Então, vamos fechar esse bloco, Trazinho? Bora, tu puxa agora. Então, Trazinho, puxa aí, eu não sei fazer isso. Bora ver se tu sabe puxar. Eu não sei. Bora ver se tu sabe puxar, vai, puxa aí. Então a gente vai parar esse bloco, vamos cortar pra gente entrar na fase das perguntas. Já nós voltamos. Jogar é legal, mas criar o seu próprio jogo é outro nível. De jogador a criador, o mercado de gaming só cresce. E no Ciesa, você aprende a desenvolver jogos do zero, com um curso de jogos digitais. Aqui você tem um laboratório completo e um time de professores incríveis para te preparar para o futuro dos games. Bora pro próximo nível? Matricule-se no Ciesa! Que é isso? É um sustinho. Hoje tu tá inventando cada moda que... Tem que ter. Quer fazer também, Arthur? Não quero fazer. O meu ainda tem um pouquinho de água que é pra... Tu não acabou tua água, amor. Então, vamos lá pro nosso último bloco. E é aquele bloco que vocês já estão acostumados. A gente, inclusive, não explicou pra ele, então vai explicar ao vivo, que é pra vocês entenderem também. Geeks, são 10 perguntas. 10 perguntas de resposta rápida. Me disseram que você não conhece a Maria Gabriela. Não conheço. Por isso, Fora mas tu já vai entender como é que funciona. Então são 10 perguntas, respostas rápidas, respostas curtas. Um ou outro que vai fazer uma resposta mais longa, mas é 5 minhas e 5 dele. Ok. Se a gente errar na contagem, vocês perdoem a gente. Tá. Então vamos lá. Primeira pergunta, muito simples. Campeão favorito no LoL? Kai'Sa. Kai'Sa? Sem sombra de dúvida. Kai'Sa. Ele pensou... É porque entre Zé e Kai'Sa, mas é Kai'Sa. Qual é a habilidade do LoL que tu acha mais apelona? Cara, habilidade do LoL. Caraca, a habilidade do LoL tu pegou pesado. A habilidade, tipo, o Black Shield da Morgana, eu acho muito... 4 por campeão, aí tem 150... Aquela que te dá mais medo, aquela que tu fica... Cara, mano... Pensa aí, reflete. Sempre quis perguntar isso pra alguém. Cara, até eu tô pensando aqui. A habilidade que me dá mais medo jogando de AD, cara, é o W do caçante ultado, mano. É muito específico, mas... Caçante ultado? É, porque... mano, aquele que ele avança, né? Cara, não é que essa habilidade pra mim porque é muito... ele ainda dá uma tancadinha, né? Tipo assim, o jeito que esse personagem funciona dentro do jogo é muito bizarro. Então, pra mim, um tanque do jogo ter uma habilidade que ele vai me dar 500 de true damage é tipo bizarro. Pra mim, junta todas essas aí, mano, o W do caçante ultado é bizarro. Eu achei que ele ia falar tipo um amedrontado Fiddlesticks, alguma coisa desse tipo, entendeu? Não, é porque isso são coisas que dá pra counterar, entendeu? Agora o cara dá 10 mil dashes, ele chega miltando e ele vai me dar 500 de dano. E eu não consigo dar dano nele, pô. Tu prefere jogar então contra uma besta do que jogar contra o caçante? Nossa, 1000 vezes. Mesmo com a besta tendo 1 milhão de dashes e tendo uma ultimate que ela vai até tudo. Não, com todo respeito assim, mas tem até clipe meu na Player Games, né? Matando a Ambessa lá no top. Aí toma essa. Então, tipo... No tempo que eu tava jogando LoL, lançou a Ambessa, eu também não chorei pra Ambessa, não. Mudou de jogo, né? Eu era mono Trundle. Mano, ela vinha pra cima de mim, eu tava nela, espada do rei ali. Inclusive, já fica a dica, o Krasin mudou de jogo, ele não tá mais no LoL. Não sou mais no LoL. Lutador. Sou jogador de Street Fighter, você aí que tá no bronze, no prata, frustrado, quem sabe você apenas está no jogo errado. Tá aí, ó. Ou paga a mentoria do brother aqui, ó. Chega na mentoria aí, a última tentativa aí, ó, mentoria. Exatamente. Lix, então pegando já a minha pergunta, né?
Qual outro jogo além do LoL tu diz assim, pô, esse jogo aqui é o que eu me identifico? Tem algum outro jogo competitivo assim? Competitivo? Cara, era na época, antes de eu começar a jogar competitivo de Fortnite, ou de LoL, eu tentei jogar competitivo de Fortnite. Então eu acho que foi um jogo que teve um significado legal na época da pandemia. Ainda. Foi 2020, assim. Não, eu sei que ainda tem. Sim. Ainda tem, não tiraram não. Foi um bom comentário. Fizeram um modo novo, pô. Foi um bom comentário. Pois é, então acho que pelo significado assim, eu não tinha me identificado com nada competitivo. Fortnite foi a primeira coisa que eu competi assim na vida, então Fortnite. Perfeito. Faça essa pergunta. Qual foi tua primeira skin? Minha primeira skin? Não vale as gratuitas. Que isso? Não vale as gratuitas. Eu tava fazendo umas perguntas tipo, muito aleatórias. Não, mas isso aí eu lembro, pô. Foi uma skin de 520 do Tryndamere. É Rei Tryndamere. Eu tenho certeza que ele usou a tática antiga de você comprar RP com crédito. Foi o meu irmão que botou o crédito do celular da tua mãe, né? Não roubei. Foi eu roubava, aí muito. Não, é isso, que mãe. isso. Saiba disso. Foi o meu irmão que botou lá crédito no celular pra eu comprar a skin do Trinda, que eu era monotrinda. Foi isso. Eu fiz isso pra comprar do Mastery Assassino. Não, Mastery Assassino, se eu não me engano... Não dava em nenhum lugar. Não, tu já começava a conta com um pouquinho de RP, né? E que esse RP dava pra comprar o Mastery Assassino. Que era 400 de RP e ela era skin mais barata. Era 390, sim. Acho que ainda deve ser isso hoje em dia. Tua pergunta. Não, já foi, né? Já foi. É a minha? É a tua. Tá, pera, deixa eu pensar. Calma aí. Qual o teu jogo da vida? Cara, o teu principal de toda a vida? Isso é muito difícil, mano. Depois do LoL. Eu sei que o LoL é o que tu mais jogou, mas eu tô falando daquele que tu diz que, pô, isso aqui Aquele é teu jogo de conforto. Identificação mesmo. Cara, eu acho que é um jogo que eu joguei recentemente, porque eu nunca jogava alguma coisa sem ser LoL, que é Celeste. É um jogo indie. Muito bom. Cara, muito tipo... bom. Muito bom. Tô comemorando o título aqui, muito tá? Bom. Tipo, joguei... Zerou? Zerei, tipo assim, só a primeira run ali. Porque, mano, eu tinha tentado jogar antes, eu falei, não, isso aqui é muito difícil, eu nunca vou conseguir zerar isso. Aí depois que eu parei de jogar LoL, eu falei, vou tentar esse jogo de novo. E eu nunca tinha parado pra prestar atenção na história de Celeste, sabe? Pra mim um jogo de dash ali. É uma história de superação. De speedrun ali e tal. Aí quando eu vi que tinha uma história mesmo, comecei a prestar atenção, eu percebi que o jogo foi rodando ali. Sim. E, cara, uma definição que eu vi na internet sobre esse jogo, que, tipo, eu nunca tinha visto algo assim, que é um jogo que desde o cara que... expert em videogame e o cara que não tem tanto costume de jogar jogo indie, eles vão ter uma experiência parecida jogando Celeste, sabe? Porque eu nunca tive experiência jogando jogo de plataforma assim, desse jeito. Plataforma pura, né? Ele não é um jogo de ação, ele não é um Metroidvania. Isso, ele exatamente. É uma plataforma. E, tipo, mesmo assim eu conseguia ver eu melhorando no jogo, sabe? Tipo, todo dia ali eu tentava uma fase nova e conseguia passar. E eu, cara... Que incrível, assim, o game design é incrível. Tu, inclusive, se sente com vontade de melhorar, porque cada vez que tu morre, ele vai só subindo o contador, ó. Aí quando tu entra no jogo de novo, tá lá. Morreu tanto, isso aqui tanto. Não vai fazer igual. E é engraçado que ele fala muito sobre essa jornada, né? Da pessoa, ela... Pô, a menina tem que subir uma montanha. Só que tu subir uma montanha é um outro significado, porque não tem nada a ver só com o fato de subir a montanha. É uma coisa de realmente você... passar por degraus, né? Passar por etapas na vida. Sim. Então, cara, Celeste, pô, é um jogo que eu levo pro coração. Ele, inclusive, tá. Se eu fosse montar um top 10, assim, Celeste estaria, provavelmente. E já vou te dar a dica. Se tu quiser indicação de jogozinhos, depois tu fala comigo que eu tenho uns de plataforma aí que eu vou te passar. Show de bola. Pô, um The Messagezinho. The Message. Putz, grila. Tu jogou o spin-off, que eu esqueci o nome, eu zerei. Muito bom. Jogar no PC nem ser de plataforma assim, cheia. Um Hollow Knightzinho. Hollow Knightzinho, Ou então, Blasphemous. pegar um clássico, um Undertale. Esse eu já joguei. Esse eu já Undertale eu fui jogar recente, eu nunca tinha jogado, eu joguei tipo início desse ano. Cara, que jogo fantástico. Mas tu quer um desafiozinho, tu pega o Styx Master of Shadows, muito bom. É? O Goblinzinho. Ah, é o que? Um que é pra celular? Não, é que ele é stealth puro. Ah, é? Porque tipo assim, o Assassin's Creed, ele tentou se passar por stealth, mas o que acontece? Tá. Se tu é visto no Assassin's Creed, tu consegue se virar, tu consegue brigar. No Styx, tu é um Goblin com uma faca. Se tu for visto, tu vai morrer. Então tu não pode ser visto mesmo. Então, pô, cara, Celeste é sensacional, mano. Eu fico muito feliz de ter citado esse jogo. E é isso. Próxima pergunta, terceira. Vai lá.
Qual skin... Meu Deus do céu. Qual skin preferida da Ambessa? Da Ambessa? Mas é... Não, da Ambessa não. Da Kai'Sa. Da Kai'Sa. Tá. Pô, mas essa aí é a mais óbvia de todas, pô. IG Kai'Sa, sempre. Melhor de todas. Eu achei IG que Kai'Sa. era Estaguardi que normalmente o pessoal joga. Ela tem... na verdade a pergunta seria, tem alguma skin da Kai'Sa que tem aquele bugzinho de que a habilidade sai mais rápido, aqui não sei o que a galera Cara, tem tem bugs da Kai'Sa no geral, mas funciona com qualquer skin, assim, então... Porque jogador de Riven tem esse negócio, né? A galera diz, que a Riven coelhinha, quando tu dá o último Q e o W, sai mais rápido. Esse negócio de bugzinho da Kai'Sa, tá ligado? Porque o meu amigo me falou uma vez, sabia que tem um bug da Kai'Sa que tu consegue cancelar a animação dela de evolução de skill? Ué, não sabia disso. Deixa eu pensar aqui, pergunta. Eu tô ficando sem criatividade, sabia? Pô, eu vou Primeira coisa aqui. Posso fazer uma pergunta que pode... Ixi. Vamos lá, pode gerar um corte legal. Dos times que tu jogou, tem um time que tu, assim, leva mais forte no coração e que, por exemplo, te incentiva até a acompanhar hoje ainda eles? Cara, no geral, a Fúria, com certeza. Fúria. Porque pra mim, o LoL que eles ensinam desde a trainee que eles estão aplicando hoje, por exemplo, eu consigo ver algumas coisas que eu aprendi no trainee da Fúria, vendo a Fúria CBLOL jogar, entendeu? Legal. A Fúria LTA jogar. Então, a Fúria, com certeza. Perfeito. Mais uma, quarta. Tá sem criatividade também. Acabou. Sabe que a gente vai morrer em 7 perguntas? Acabou já. De vez em quando a gente faz uma dessas, a gente morre em 7. Tranquilo, não tem Então, problema. não se sinta excluído das 10 perguntas. Tranquilo. Mas, Nix, então vamos lá para os nossos momentos finais de agradecimentos. Vou primeiro passar por Krasin, né? Já é normal. Então, Krasin, depois de dois podcasts fora. Agradecer aí todo mundo que nos assiste, né? Siga Player Games, siga Blackstorm, que tá de camisa. Sim. Tu viu o ensaio fotográfico nosso? É qualidade, patrão. Acompanhe aí os podcasts, os cortes que estão saindo. Vamos aí aumentar esse cenário, fazer a coisa acontecer. Siga a Creizinho, por mais que eu esteja numa nova saga da minha vida. Fazendo muitas lives. Que eu acho que eu me encontrei. O meu riozinho, o futuro maior rio do Brasil. E é isso. Ligue seu momento agora. Ok. Ali pra Cobra câmera. quem te deve. Isso. Muito obrigado aí, quem acompanhou, Divulga galera. tua mentoria. Então, essa era a minha ideia, mas eu não ia deixar isso muito claro, né? Eu consegui aqui compartilhar muitas das coisas que eu penso sobre o cenário. Queria agradecer a oportunidade aqui, galera da Player Games. E assim, não ia fazer, né? Mas já que falaram, né? Quem quiser aí saber um pouco mais sobre a mentoria, eu ensino um pouco mais do que só LoL, tá? Eu ensino realmente a como você aprender sozinho sobre o jogo. Só acompanhar lá no Twitter, @LixLol_, tá? Manda mensagem ou no Discord também, Lixen, no Facebook ali do LoL Manaus, de vez em quando eu tô aparecendo. Então é só chegar lá. Vamos fazer aquele precinho camarada pra galera aqui do Player Games Cash, beleza? E é isso, queria agradecer de novo a oportunidade, foi um papo muito show de bola. Nunca tinha conversado sobre minhas opiniões sobre o cenário publicamente, né? Então acho que deu pra entender bastante sobre o que eu penso hoje em dia, né? Nós somos teu primeiro podcast? Cara, queria que fosse. Não foi. Não foram os primeiros podcasts, mas foi o primeiro podcast onde eu, de fato... Eu achei que ele ia dizer, foi o primeiro podcast que eu gostei. Eu ia Não, isso aí não pode, isso aí não pode. Foi o primeiro podcast onde eu estava mais maduro sobre a minha opinião do cenário. Boa. Conseguia falar melhor. E assim, eu falo por experiência de quem já contou com o trabalho do Lix, cara, vai com ele que, pô, é sensacional, não tem erro. Assim como a faculdade César pode te levar para um objetivo melhor na sua vida, o Lix pode te levar a ser alguém melhor no League of Legends. Gostou dessa daí? É doido? Aqui é o rei do merchan. Cara, é bom. E é isso, então, senhoras e senhores, ficamos por aqui em mais uma semana. Pedimos a você para se inscrever no canal da Player Games, deixa o like, escreve nos comentários quem você quer ver aqui conosco, né, aparecendo em uma edição. Agradecer à Faculdade César e à Ratalitec por proporcionar a gente estar dando essa voz a quem movimenta o cenário. Agradecer ao Krasin, que mais uma vez aqui está fazendo companhia. Washington, né, que faz os nossos roteiros, não está aparecendo na câmera, calma, que esse aí é por último. Agradecer, cara, eu sempre esqueço o nome do nosso produtor. Ele vai me cobrar depois.
Davidson. Ô, Davison. Toda hora alguém fala teu nome de uma forma diferente, sabe disso, né? É a nossa voz de Deus. É o Davidson. Ele não vai falar aqui pra não bagunçar tudo, que se eu pedir pra ele falar, acho que ele até ia ficar chateado. Mas nossa voz de Deus, que é quem ajuda na produção aqui na Ratoritech. E, olha aí, ó. E fazer um agradecimento especial junto de um parabéns. Né? Um parabéns para o senhor Fabrício, que é CEO da Player Games e tá fazendo aniversário hoje, nesse sábado. Anos? Aí é uma pergunta que só ele vai saber te responder. A gente não vai agradecer, vai cantar parabéns, mas eu não sei se dá pra fazer isso. Bora fazer uma palma de parabéns? Só uma? Só uma. 3, 2, 1. Aí, pô, tá certinho. feito o parabéns então. Muito feliz aí de passar esse parabéns pro Fabrício. O cara trouxe esse projeto pra gente, né? É um projeto que assim, a gente vê muito futuro nele e acho que é um projeto que só tem a engrandecer cada vez mais, não só a gente, né, como pessoas, mas também o cenário, seja de League of Legends, seja de Valorant, seja de CS. Inclusive amanhã tem final, semis e final do Valorant, né? Então a gente já vai ter... Hã? Tricepzinho no guri. Uma hora tem que aparecer. Mas então é isso, senhoras e senhores. Espero ver vocês na nossa próxima edição. Tamo junto.